Oi, meu nome é Sandra Takahashi, minha formação é odontologia, eu exerci a profissão de dentista durante 13 anos. Hoje eu exerço exclusivamente a acupuntura. Eu sou filha do único acupunturista do mundo que tratou os melhores jogadores de futebol da atualidade, como Messi, Belletti, Ronaldinho Gaúcho, Drogba, muitos jogadores profissionais da atualidade do Palmeiras, do Corinthians, Botafogo, dos times do Paraná, de Minas, muitos jogadores de futebol profissional. Mas o nosso dia a dia de atendimento, nós atendemos pessoas comuns, não atendemos só famosos, né? E também sou professora de terapias orientais e hoje eu vou falar sobre os cones chineses, ou também podem ser chamados de cone de ouvido, ou cone hindu, ou vela Hope. Existem muitos nomes, mas tudo diz respeito à mesma técnica, né, com nomes diferentes. Esse cone, que pode ser chamado de cone chinês, cone hindu, vela Hope, cone de ouvido, né? Ele antigamente era feito pelas benzedeiras com papel de revista, que era um papel muito especial e cortado em tiras, enrolado em um suporte de madeira, era feito enrolado num suporte de madeira e embebia esse papel na parafina, né? Regava ela com parafina ou mergulhava ela na parafina. Ele é ensinado em alguns cursos de acupuntura, na maioria das vezes é só de forma teórica, não existe um ensinamento, uma aplicação prática dos cones. Eu ensino isso nos meus cursos. Então, eles eram usados pelas benzedeiras, feito com papel de revista para tirar dor de ouvido. E existe uma crença de que ao derreter, né, fica uma cera aqui dentro do cone, no fundo do cone. E existe uma crença de que essa cera é a sujeira que saiu de dentro do ouvido. E existem alguns professores na atualidade que afirmam que essa cera saiu de dentro do ouvido. Então, eles, ao final da queima do cone, eles cortam, abrem, mostram aquela parafina derretida e falam que é a sujeira que saiu dentro do ouvido, né? Não há motivo mais, nessa tempo que a gente vive, em 2018, de estar vivendo com essa crença. Não é concreto, não é real. Eu já fiz e faço isso nos meus cursos, que eu queimo o cone em cima de uma mesa ou simplesmente no meu dedo, abro e a parafina tá ali derretida, né? Então, não é a cera que sai de dentro do ouvido, é a parafina que derrete e se deposita no fundo do cone, tá? Existe uma variedade de cones hoje, alguns hoje coloridos, perfumados. Então, antigamente era feito com papel de revista, hoje tem feito com gaze, né? Que é embebido na parafina, ou um tecido de fralda, um tecido fino. Existem alguns cursos que ensinam a fazer cones, né? Vendem até esses suportes para enrolar e fabricar o cone. Eu prefiro comprar pronto e eu já experimentei muitas variedades que tem própolis, mel de abelha, cheiroso, muitas, mas eu prefiro esse daqui, né? Esse modelo, que ele tem uma ponteirinha, né? E isso serve como uma proteção caso aconteça. Nunca aconteceu comigo,
mas aconteça da cera escorrer um pouco mais, não acontecer nenhum tipo de acidente, eu fico tranquila para aplicar em bebês, em fazer autoaplicação. E também existe uma proteção a mais nesse cone, que é uma espuminha que tem dentro do cone, né? Então ele filtra, serve como uma espécie de filtro da fumaça que sai do cone, né? Então, como que funciona isso? A gente acende essa ponta e essa outra ponta a gente coloca no ouvido, assim, tá? Para que serve? Ele serve para aliviar qualquer problema que esteja localizado na cabeça. Mas mesmo no dia a dia a gente sabe que existe uma intercomunicação entre os olhos, nariz, garganta, boca e ouvido, né? Uma vez que se a gente está com o ouvido entupido, se a gente engolir, a gente sente uma sensação no ouvido. Quando a garganta está inflamada, o nariz está congestionado, a gente sente o reflexo no nosso ouvido. Se a gente se engasga com um líquido na boca, esse líquido pode sair pelo nariz ou pelos olhos. Se a gente pinga um colírio, a gente pode sentir o gosto do colírio na nossa garganta. Se a gente pinga alguma coisa no nariz, também a gente pode sentir passando pela garganta. Então, a gente tem essa consciência de que existe uma intercomunicação entre a garganta, a boca, o nariz, os olhos e o ouvido. Então, através dessa intercomunicação, com esse pequeno calor gerado pela fumaça, que é um calor suave, né? Pode beneficiar tudo que está na cabeça. Então, por exemplo, desequilíbrios, irritações ou doenças nos olhos, no nariz, nos seios sinusais, ou seja, problemas dentro da boca, como aftas, ou dor de garganta, irritação, e tudo que está na cabeça, né? As dores de cabeça, os pensamentos excessivos, as coisas que acontecem no cérebro, né? Uma vez que esse é um orifício que está também intercomunicando com o cérebro através dos 12 pares dos nervos cranianos. Existe uma intercomunicação que vai para o ouvido e fica muito próximo dos nervos cranianos, desses pares de nervos cranianos. Geralmente a gente aplica nos 2 ouvidos, né? Não existe uma regra absoluta, mas pode-se aplicar um cone em cada ouvido. Não precisa então ser exatamente um problema de ouvido, mas qualquer problema que esteja localizado na cabeça, seja a garganta, a boca, a face, os olhos, o nariz, a cabeça e o cérebro, né? Insônias, e a gente sente uma sensação muito calmante com o cone. Ao acender essa ponta do cone, a gente tampa a extremidade inferior, né? E vai criar um vácuo dentro do cone, porque o fogo queima o oxigênio e gera o vácuo, e vai criar uma pressão negativa. O interessante do cone é que a fumaça tem um movimento ascendente, mas no cone, por causa da pressão negativa, começa também a sair a fumaça por baixo do cone. Então, por isso eu gosto desse cone que tem essa espuminha, esse filtro, porque ele filtra um pouco essa fumaça. E daí gera um calor suave, que a gente usa esse orifício para ter acesso a tudo que tem dentro da cabeça. Hoje em dia, estão fabricando os cones coloridos, que usam conhecimentos da cromoterapia, também com cheiro. Esse é um cone cheiroso, né? Que também usam os efeitos da aromaterapia. Alguns
estão utilizando os cones nos chakras, por exemplo, queimando em cima do chakra coronário, aqui, né? Mas essencialmente são cones para ser usado no orifício do ouvido, tá? Então a gente usa dessa forma, né? Então a gente deixa o cone na horizontal, acende ele. Eu tô tampando aqui embaixo, né? E começa a sair uma fumacinha, ó. É interessante que a fumaça saia por baixo e o fogo fica em cima. Esse cone é muito tranquilo, esse que eu gosto de usar, né? Então a gente coloca na extremidade, coloca aqui no orifício do ouvido e a gente tem uma sensação muito calmante. É um calor tão suave da fumaça que a gente não percebe que está esquentando. E essa fumacinha, através da intercomunicação entre tudo que está na cabeça, né? Os olhos, o nariz, a garganta, a boca, a fumaça pode aos poucos acessar. E a gente sente um barulhinho do fogo. É uma sensação muito calmante. Quem faz o cone, logo que termina o cone, fica com um semblante, uma expressão bem relaxada, as pálpebras ficam caídas, né? E esse aqui que eu uso pode ser aplicado em bebês com tranquilidade, não precisa ficar protegendo com toalha, com um monte de aparatos que as pessoas usam quando queimam cones, né? Existem cones de muitas qualidades e tem alguns cones que realmente fazem muita sujeira. Olha, veja, chega um momento que ele para de sair a fumaça, mas ele continua funcionando. Por quê que eu sei? Porque eu escuto o barulho do fogo. Geralmente, a gente queima um cone em cada ouvido, tá? Então, é isso. Ao final, você apaga esse cone em um copo com água, né? E daí você pode abrir o cone e mostrar para o paciente, mas não há necessidade disso, né? E eu gostaria muito que não ficassem espalhando essa crença que não é uma crença, não é uma realidade, que essa parafina que fica depositado ao fundo do cone é a cera que saiu do ouvido, porque é enganar as pessoas, e é muito desagradável isso, não há motivos mais a gente ficar passando informações que não são verdadeiras, né? Ainda que pode ser que as benzedeiras faziam isso, mas isso é um tempo muito antigo, né? E existia um propósito para ajudar as pessoas. Hoje não tem mais motivo de ficar falando essas coisas, porque não ajuda em nada. Eu voltei porque eu quero abrir o cone para mostrar para vocês. Eu vou tirar a espuminha, né, que tem dentro do cone. E daí tem essa restinho, né? E tem alguns que ficam a parafina bem derretida e não há motivo da gente falar que isso daqui é algo que saiu de dentro do ouvido. Não, é simplesmente consequência da queima da parafina e da fumaça, certo? Então essa é a
Só isso, gente.